turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Aula de artes hoje e a gente vai falar um pouco sobre as características do Renascimento, certo? Primeiro, nossas dicas de estudo: procurar um lugar calmo, arejado e silencioso, ter todo o seu material próximo a você, livro, caderno, caneta, fones de ouvido e vamos para a aula. As características do Renascimento. Então, você já vê aí de início logo uma obra, né? E ela é chamada de O Homem Vitruviano, né? E ela fala sobre a gente encontrar um dia, né? Parte nossa que foi perdida há algum tempo. E ela representa isso. O Renascimento. A característica do Renascimento estão intimamente relacionadas com a época em que foram desenvolvidas, ou seja, a partir do século XV, no período renascentista. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico e filosófico que despontou na Itália no século XV. O surgimento do Renascimento foi importante para pôr fim à Idade Média, dando início à Idade Moderna. Representou uma das mais importantes mudanças de mentalidade na história da humanidade, visto que foi um movimento de renovação em diversas áreas do conhecimento: filosofia, política, economia, cultura, arte, ciências, dentre outras. Humanismo. O movimento humanista surge como um mote para a valorização do ser humano e da natureza humana, onde o antropocentrismo, homem no centro do mundo, foi sua principal característica. O humanismo foi uma corrente intelectual que destacou na filosofia e nas artes, que desenvolveu o espírito crítico do ser humano. Racionalismo. Ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, em detrimento à fé medieval. Com ele, o empirismo ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de mentalidade no período do Renascimento. Note que o racionalismo está intimamente relacionado com a expansão científica, de forma que busca uma explicação para os fatos baseada na ciência. Em outras palavras, a razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. Individualismo. Representou uma das mais importantes características do Renascimento, associadas ao movimento humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela Igreja, mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Antropocentrismo. Em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, o antropocentrismo, homem no centro do mundo, surge para resgatar diversos aspectos do ser humano. A inteligência humana foi corroborada com as diversas descobertas científicas da época. O homem passa a ter uma posição centralizada de destaque. Cientificismo. Numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. Destaca-se as descobertas científicas realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Andrés Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Universalismo. Foi desenvolvida sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber. O homem renascentista busca ser um polimata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo da figura polimata do Renascimento foi, sem dúvida, Leonardo da Vinci. Vale ressaltar que, no período renascentista, houve uma expansão de escolas, faculdades e universidades, bem como a inclusão de disciplinas relacionadas às humanidades, línguas, literatura, filosofia, dentre outras. E aqui ficou a nossa atividade. Então, gente, a gente aprendeu que na nossa corrente aqui, né, de pensamento, que foi... Deixa eu voltar... O Renascimento, né? Existiram várias ramificações, né? E nelas
estavam, né, o humanismo, né, que foi um movimento que surge como mote para a valorização do ser humano e da natureza humana. Estava o racionalismo, que defendia a razão humana, né? Essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, em detrimento à fé medieval. O individualismo, né, que representou uma das mais importantes características do Renascimento, associadas ao movimento humanista. O antropocentrismo, né, que tinha o homem como centro do universo ao invés de Deus. Bem polêmico isso, inclusive. O cientificismo, né, que esse daqui ele foi quando surgiram as primeiras experiências, né, os primeiros cientistas, e teve toda aquela efervescência da Idade Média. O universalismo, né, que foi desenvolvida sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber. A nossa atividade ficou sobre o Renascimento, escolha uma das suas características, pesquise e escreva nas linhas, né, do seu caderno e explique por que escolheu esse segmento. Então você vai poder escolher o universalismo, o cientificismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o humanismo, né? E você vai estar escrevendo a pesquisa que você fez no seu caderno e falar para mim por que você escolheu essa linha, né, de pensamento, certo? Lembrando que todo o conteúdo da nossa aula está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixem de deixar o like no nosso vídeo. Sigam a gente nas redes sociais para ficar informados sobre tudo que está acontecendo na nossa escola. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!